Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Uma grande satisfação estarmos começando aqui a nossa 17ª edição do Mega Cana Tech Show Brasil. Esse ano num formato inovador, no modelo 360. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, dividindo esse palco com o João Bosco Salomão, Mário Campos. Mais uma vez a Kellen Severo conosco aqui. Queria dar um bom dia a todos. Antes da gente começar todas as nossas pautas aqui, também faço questão de fazer uma apresentação aqui. Vou quebrar o protocolo. Adriana, Fernanda, queria recebê-las aqui rapidinho para apresentar vocês para todo o nosso público, vocês que vão estar conduzindo todo o nosso palco, toda a frente da nossa das palestras e tudo mais, e vão estar conosco aqui no podcast também. A Adriana nos acompanha há muito tempo, a Fernanda também. A gente tem histórias muito bacanas durante todos esses 17 anos. Tivemos a oportunidade de fazer uma carreta que viajou o Brasil, 5 estados. Hoje no café da manhã eu lembrava isso com a Fernanda. A gente foi parar lá em Carpina, no Pernambuco. Viajamos aí, estado de São Paulo, tudo. Então sejam muito bem-vindas. Nós vamos tocando o podcast aqui. Depois vocês dão um ar da graça por aqui também, certo? Muito obrigado. Obrigado. Gente, começando com as apresentações aqui. João Bosco, bom dia. Bom dia. Rapaz, tá recheado de vendedor aqui hoje, viu? Até gostoso. Gente, eu não vou tirar pedido hoje não, hein? Mário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Realmente, né, um dia especial. Formato novo, né? E a Mega Cana cada vez maior, né? Bom dia, Kellen. Bom dia, João Bosco, Fábio e toda a equipe. E que a gente tenha aí uma Mega Cana de muito sucesso. Gente, vou fazer uma apresentação especial porque em 2021, quando a gente ousou fazer 39 programas ao vivo, no programa 9, a gente estreou Kellen Severo para o mundo inteiro. Então foi um momento de muita satisfação. 2 anos depois você retornou, veio ao vivo aqui, foi maravilhoso, porque por mais que a gente tenha feito um brilhante evento online, esse contato ele é insubstituível, né? E aí veio a Carmen, a gente deu uma pausa de 1 ano, e agora você está aqui conosco de novo. É um prazer recebê-la, a gente está muito feliz, seja bem-vinda, fica à vontade, o palco é seu. Aqui hoje nós vamos entrevistá-la, vamos passar por lá de cá. Obrigada. Acho que o microfone, vê se ele tá ligado aí. Isso, agora sim. Eu dizer que eu já me sinto em casa, me sinto muito honrada pelos convites e pelas oportunidades que a gente constrói juntos aqui, de trocar, de aprender, de levar informação para todo mundo. Obrigada pela acolhida de todos vocês sempre e eu estou super à disposição. Gente, aqui é um bate-papo, vocês fiquem à vontade para perguntar para aquela, Mário, João Bosco, eu vou começar aqui. Kelly, a gente vive um momento aí, hoje estamos estreando um tarifaço, você é uma jornalista muito especializada no agronegócio, como é que você está vendo esse panorama geral? Nos dê aí uma palhinha antes da palestra, como é que você tem enxergado esse mercado? Hoje é um dia super importante, afinal de contas começa a valer a tarifa de 50% dos Estados Unidos em relação a boa parte dos produtos brasileiros. Desde o início dessa discussão eu já dizia que, na minha visão, o agronegócio seria um dos setores mais impactados, porque é altamente dependente do cenário do mercado internacional, e é isso que está se revelando. A gente tem vários produtos, a exemplo da carne, a exemplo do café, entre os produtos que vão sofrer o impacto dessa tarifa. Em alguns casos, como o da carne, vai ser praticamente impeditivo para a entrada desses produtos nos Estados Unidos. Não vejo, no curto prazo, uma construção verdadeira de uma relação entre governos que leve na direção de um acordo de curto prazo. O que pode acontecer são produtos, a exemplo do café, entrar na lista de exceção, mas muito mais por uma questão de custo ao consumidor norte-americano do que por uma relação diplomática e uma negociação bem construída entre governos. Esse é o horizonte em que o tarifaço permanece. A tensão política no Brasil contribui para a continuidade desse tarifaço. E a gente tem expectativa setorial, principalmente olhando para café como um dos produtos na lista de exceção, muito mais pela necessidade do consumidor do que por qualquer outro fator. A carne também pode ir na mesma linha, mas não amanhã ou depois de amanhã, isso está em construção. Kellen,
Brasil e Estados Unidos são grandes potências do agronegócio mundial e nós somos concorrentes em diversos mercados. E, obviamente, também pela grandiosidade do mercado americano, essa exportação para lá daquilo que os Estados Unidos não produz é extremamente importante para nós. E aquilo que os Estados Unidos produz, mas não dá conta no mercado interno, a gente tem um complemento. A gente tem visto os americanos, o próprio lobby agrícola americano, muito forte de pressão em cima do governo americano, no sentido de recuperar um espaço que, por algum motivo, o Brasil ocupou esse espaço nos últimos anos, a exemplo aí da soja, na exportação para a China. E recentemente nós tivemos aí a instauração, né, da seção 301, que é a investigação, e um item nos preocupa muito, foi a inclusão do item sobre desmatamento, né? Ou seja, é a demonstração que o governo americano vai começar a usar de outros artifícios contra o agronegócio brasileiro. Como é que você vê esse cenário, principalmente nesse momento onde o governo Trump começa a fazer diversos acordos, incluindo os seus produtos agrícolas ao redor do mundo com os outros países? Um cenário muito importante para o agro brasileiro que ao longo dos anos tem se destacado no comércio internacional. E quando você cresce e se destaca, você rouba mercados de outros players já consolidados, a exemplo dos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu ao longo dos últimos anos. Hoje a gente tem um elemento político que foi usado como justificativa para a inclusão do tarifaço e dentro desse pacote todo começam a aparecer medidas de protecionismo com argumentos que pode ser desmatamento, que pode ser questões comerciais de comércio que vão ser investigados, mas no cerne da questão há um Brasil altamente competitivo no mercado internacional, que rouba a fatia de mercado dos Estados Unidos, um player já consolidado. Estados Unidos percebe a oportunidade de resgatar o espaço que havia perdido e vai usar os instrumentos que tem à disposição para fazer isso, seja via criação de narrativas como, por exemplo, de desmatamento, para, no fundo, garantir a proteção dos seus mercados. Vamos lembrar que Donald Trump foi eleito com um grande apoio da base rural. E essa base rural foi muito prejudicada pela relação entre China e Estados Unidos, que se deteriorou e fez com que o Brasil ganhasse mercado na China em detrimento dos Estados Unidos. O que acontece hoje é que Trump quer dar uma resposta para esse eleitorado que é extremamente importante para ele. E essa resposta pode vir, sim, às custas do Brasil. O eleitorado do Trump, que é o pecuarista, está super feliz com as barreiras à entrada da carne bovina do Brasil nos Estados Unidos. E, obviamente, vai ficar muito feliz se fecharem um acordo entre Estados Unidos e China. E vai ficar muito feliz se houver um espaço para a entrada do etanol norte-americano no Brasil. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos perderam espaço com o crescimento do Brasil e enxergam o Brasil como altamente competitivo. Vão usar os instrumentos que têm à disposição para tentar garantir os seus próprios mercados. João, fica à vontade. Ô, Kelly, a gente conversou agora há pouco e é uma questão que me preocupa muito como produtor, é a questão de insumos agrícolas. A gente já havia conversado e eu gostaria que você explanasse aqui para o nosso pessoal, para os nossos produtores, o que você está enxergando a médio e a longo prazo a questão de insumos agrícolas, principalmente adubo e o óleo diesel. Perfeito. A gente vem de um cenário em que o fertilizante foi um dos grandes destaques de alta de preço. Quando a gente olha, por exemplo, para a safra de soja 25-26, ela deve ser uma das mais caras da história recente, puxado prioritariamente por esse elemento, custo do adubo. O custo do adubo tem um fundamento de oferta e demanda que está ajustado, que justifica esses altos patamares, mas ele também é muito contagiado pelos efeitos da geopolítica. Então a gente teve recentemente uma guerra no Oriente Médio que gerou uma série de efeitos em diminuição da oferta de gás para o Egito e efeitos no Irã, e tudo isso contaminou os mercados, gerou uma alta e o nitrogenado atingiu picos de preços muito semelhantes ao que aconteceu na guerra na Ucrânia em 2022. Onde nós estamos? Patamares altos de fertilizantes, um cenário de manutenção desses patamares. Nos próximos meses não há elementos na mesa que mostrem o preço ficando mais baixo. Segundo aspecto super relevante, estamos numa era que foi iniciada depois da eleição do governo Trump, em que as tarifas passam a ser instrumentos para conquistar influência econômica, influência geopolítica. E hoje, além do tarifaço que a gente está
experimentando enquanto o Brasil as maiores tarifas do mundo, Trump tem deixado muito claro que uma das estratégias que ele defendeu desde antes da eleição e que o ajudou a se eleger é que ele quer acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que isso tem a ver com adubo no Brasil, Kellen? Guerra entre Rússia e Ucrânia. A estratégia do governo Trump é estrangular a Rússia economicamente, porque se a Rússia perde a sua força econômica, ela fica mais fragilizada e esse pode ser um dos instrumentos para acelerar o fim dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Onde nós estamos? O governo Trump está dizendo que vai taxar os países que fazem negócios com a Rússia a fim de estrangular a Rússia. E aí estreou essa nova era, ameaçando já a Índia com tarifas de 100%. Um membro do governo americano recentemente disse que os outros países, a exemplo do Brasil, também podem ser taxados. Curto e grosso, a resposta é: se isso aconteceu, o que muda para os adubos do Brasil? Primeiro, se o Trump decide penalizar o Brasil com mais taxas porque ele está fazendo negócios com a Rússia, o efeito colateral disso é o Brasil tendo mais taxas para levar os seus produtos para o mercado norte-americano. Nós estamos hoje com taxas de 50%. Se ele implementar mais 100%, a gente está com taxas que são proibitivas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Qual a estratégia que a gente, enquanto Brasil e o governo, deve adotar? Ele vai dizer, gente, nessa condição que eu tenho hoje, eu tenho mais a perder deixando de comprar da Rússia do que tendo taxa de 150% com os Estados Unidos, porque a taxa de 50% já é proibitiva. 150% a gente não tem nem conversa. É mais custoso, então, fazer qualquer movimento para agradar os Estados Unidos e deixar de comprar da Rússia do que pagar as taxas que já estão na mesa. Em síntese, no curto prazo, se as taxas forem implementadas dos Estados Unidos contra o Brasil numa tentativa de inibir o comércio com a Rússia, sob o governo Lula, na condição que nós temos hoje, eu não vejo efeitos em diminuição de oferta de diesel e fertilizante, porque na hora de escolher o trade-off prefiro ficar com essas taxas exorbitantes com os Estados Unidos e continuar vindo adubo e diesel do Brasil. Num segundo momento, se o governo decidisse algum tipo de negociação, isso poderia entrar na pauta. Não vejo no curto prazo com efeito para a safra 25-26 com as informações que a gente tem hoje. Vocês veem alguma coisa diferente disso? Acredito que não, viu? Kelly, falando um pouquinho agora sobre comunicação, nós saímos de um aprendizado da pandemia. Eu fico falando que o setor do agronegócio, ele nasceu na pandemia, porque a gente se comunicava de uma forma um pouco tímida, vamos falar assim. E de lá para cá a gente vem fazendo isso, melhorando, a gente vem até comentando no caminho, né, que a gente tem melhorado muito as nossas condições de comunicação. Você que visita diversas feiras do agronegócio no Brasil, que roda esse país todo, como é que você vê essa questão da comunicação? O produtor tem se comunicado melhor, as indústrias têm se comunicado melhor. Como é que esse movimento, né, para que as pessoas possam entender melhor o agro, que ele não fique só politizado, né, que às vezes a gente tem ali uma ponta da esquerda e uma da direita, literalmente, e fica cada um querendo puxar a sua sardinha. Falando mesmo de agronegócio, de comunicação, como é que você vê essa evolução toda? Sendo muito honesto, eu acho que é bem tímida ainda, porque a comunicação do agro, ela acontece para o próprio agro. Nós temos uma dificuldade imensa de ir além da porteira. Furar a bolha? Sim, e isso não é apenas uma responsabilidade nossa enquanto setor. Tem vários elementos, é uma discussão em várias camadas, e uma das camadas é quanto desse público quer saber sobre esse assunto. Porque você não pode querer vender banana se o pessoal quer comprar maçã. Cara, você pode ter muita banana para vender, mas a galera não quer maçã. Então tem um elemento de um espectro da população não está interessado, é ideológico. Não vai mudar. Tem uma visão clara sobre o setor e aquela parcela que eu entendo ser a menor vai continuar pensando como pensa, e eu não acho que vale a pena colocar energia aí. Onde é que a energia tem que ser colocada? Numa massa que está mais ao centro e que verdadeiramente é contaminada por informações majoritariamente com viés. E como é que a gente trata isso? Na minha visão, há um problema em alocar recurso
por parte das empresas, das instituições, das fundações, de quem detém o recurso financeiro em comunicações que sejam feitas de uma maneira estratégica ao longo do tempo. Eu percebo grandes volumes de recursos sendo aportados em algumas ações pontuais, esperando-se que aquele seja o divisor de água na percepção e melhora do setor na comunidade brasileira. Eu entendo que isso acontecerá ao longo do tempo se a gente for muito persistente em, semana a semana, como uma torneira que fica pingando, depositar uma gotinha e uma gotinha. Isso é ser proativo, gerando conteúdo de qualidade sobre esse setor, em vez de ser reativo quando alguém diz, o setor faz isso, aí vai lá e responde. Não, alimente as pessoas com um alimento de qualidade em termos de comunicação e de conteúdo ao longo do tempo, por 5 anos, repetidamente, com uma estratégia que une o belo e o útil. Coloque dinheiro, que não adianta você querer fazer isso com pouco recurso, porque para você atingir a maioria das pessoas, você precisa de recurso. Essa é uma estratégia que eu diria que é praticamente infalível. E por que ela não é feita? Porque são muitos interesses difusos, porque as pessoas têm visões distintas e desejam muitas vezes que os resultados sejam conquistados em curto espaço de tempo. Se a gente quer uma melhora da percepção do agro com a população brasileira, a gente tem que mirar em 5 a 10 anos. É começar hoje uma série de ações consistentes e bem feitas repetidamente. Eu acho que por aí a gente volta a ter essa conversa em 10 anos depois dessas ações, eu tenho certeza que muita coisa já vai ter melhorado. Falando em tempo aqui, João, queria que você comentasse com a Kellen. Nós estamos numa saga aí, né? Porque há 25 anos atrás a Canacampo foi fundada, então essa é uma edição comemorativa também da feira. Esse ano também a gente completa 100 anos da usina Coruripe. O nosso CEO, Mário Lorencato, acabou de passar aqui, ele já pode se preparar que agora mesmo ele vem aqui falar com a gente. E aí nessa saga de procurar foi colocada uma cápsula do tempo há 25 anos atrás. Então nós estamos quase numa caça do tesouro, né, João? Nós estamos tentando encontrar aí os nossos masters, encontrar onde eles enterraram essa cápsula do tempo. E assim, tem algumas indicações, a gente está procurando. Vamos contratar algumas empresas para ver se a gente consegue encontrar essa cápsula. Temos as fotos de quando eles enterraram a cápsula, nós não estamos conseguindo achar o local. Gente, que maravilhoso! Vai ser, quando encontrar, vai ser um dia histórico. E aí nós estamos tentando entre hoje e amanhã achar essa caixa. Aí eu queria te fazer uma pergunta aqui. Lógico que é uma previsão que a gente não sabe como se vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Você enxerga uma melhoria em termos gerais nesse crescimento de comunicação do agronegócio brasileiro? Você que está no dia a dia do jornalismo aí. Se fosse para fazer uma previsão atemporal aí nos próximos 25 anos, você acredita que a gente vai conseguir evoluir nesse ponto da comunicação? Certamente, a gente vai. E eu entendo que isso vai acontecer porque a evolução da humanidade ela está se dando também muito baseada nos avanços tecnológicos, como foi ao longo da história. Mas o advento de novas tecnologias mudou muito a forma como a gente se relaciona, como a gente consome conteúdo, como a gente produz. Isso, em algum momento, deixou muita gente desnorteada porque foram perdendo os valores básicos. E eu entendo que nas próximas décadas a gente vai ver quase que um back to the basics. Ou seja, a gente vai voltar cada vez mais para aquilo que tem valor e que, independente do que acontecer ao nosso entorno, de carro voador, de carro movido a XYZ autônomo, o básico, o valor inerente, o valor da família, o valor da qualidade do alimento, o valor do trabalho, esses valores eles vão estar, eu entendo que mais claros na cabeça das pessoas, porque elas em algum momento se distraíram na história muito recente e agora elas estão se reconectando com aquilo que realmente importa. E eu imagino que na próxima década a gente vai estar vivendo mais conectado com aquilo que realmente importa e é nesse ambiente que eu vejo o agro mais valorizado, fruto de comunicações bem feitas, mas fruto também de um despertar da sociedade para que realmente tem valor. Mário, rapidinho para encerrar, para a gente passar para o palco, suas considerações finais aí. Bom, grande expectativa que a gente tem aí para esses 2 dias, Fábio. A presença aqui da Kellen novamente conosco,
trazendo essa visão, né, dela, ela que diariamente aí conversa com bastante gente, então tem uma bagagem muito rica dessa visão do agro como um todo, né? Nós aqui somos especialistas em cana, em açúcar, em etanol, também um pouco de soja e um pouco de outras culturas, mas importante da gente ter essa visão como um todo e, obviamente, trazendo essa importância da comunicação. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, Kellen. Recentemente eu vi algumas pesquisas aqui, trazidas pela FAENG, da percepção da sociedade, principalmente mineira, sobre o agro, melhorou muito nos últimos anos. É claro que a gente precisa evoluir e a gente precisa criar valor, né? Trazer esse sentimento de pertencimento, né, para dentro do agro, e a gente está na luta aí para que a gente possa realmente evoluir, não só na comunicação do agro, mas também na interação, e a MegaCana é um desses exemplos, onde a gente promove essa interação para que a gente tenha um setor cada vez mais competitivo. João, expectativas para a gente já passar para o palco, levar a Kellen para todo mundo poder pegar a palestra? Expectativas melhores possíveis, entendeu? Depois de algumas noites sem dormir, né? Você sabe muito bem, expectativas são as melhores. Estreando um palco bem diferente, eu acredito que nós vamos conseguir aí sair muito bem e para o ano que vem, com certeza, mais fortalecidos do que esse ano. Sem muito tombo, sem muito susto, né? Então, acredito que grandes expectativas. Acredito que vamos ter alguns negócios aqui também, com certeza. Tá? Então, grandes expectativas. Quem sabe a nossa cápsula do tempo, esperando os Master chegar para dar uma ajuda para a gente. Tá? Mas vamos lá, vamos para cima e vamos começar o nosso evento lá no palco. Gente, para encerrar, eu falo que em televisão a gente combina tudo, porque aí ninguém tem surpresa, né? E aí esse aqui eu fiz questão de escrever. Licença poética, por gentileza, viu, Kellen? Eu sou um espectador dela assíduo, então ela faz o 3 em 1 do agro diariamente. Eu brinquei com ela, posso fazer um 3 em 1 do agro? Então, 3 em 1 do agro ao vivo e a cores da MegaCana. Antes da gente finalizar, uma tendência de mercado para o produtor aqui da MegaCana, para observar de perto. Tendência de mercado é o efeito tarifaço na formação de preços de commodities, principalmente café e carne, no curto espaço de tempo, ou seja, tarifaço impacta a exportação de café e carne, mas há expectativas de reversão, principalmente com a entrada desses produtos na lista de exceção, forçados por um incremento de custo ao consumidor americano que vai aumentar a pressão para que essa seja uma estratégia revista, o que pode trazer algum alívio para o agro no médio prazo. Esse é o destaque número 1. Uma inovação, uma tecnologia que você tem visto ao longo do Brasil aí, alguma coisa que você vale ressaltar? Destaque número 2, as tecnologias autônomas como uma realidade pelo menos em 5 anos no Brasil, que não acontece ainda em função de conectividade. Aumentando a conectividade no campo, aumenta a oferta de tecnologias de ponta, e essa deve ser uma realidade em que o operador sai de dentro da máquina e vai para frente das telas. 5 anos, esse é o destaque número 2. Para fechar, a gente vai falar aqui também na MegaCana de inteligência emocional. Acho que você já até citou isso aqui agora recentemente. Mais uma observação sobre isso que a gente está fazendo, essa sala de visita, essa aproximação, para a gente fechar esse 3 em 1 do agro especial MegaCana aqui. Destaque número 3, separar o sinal do ruído, seja nos negócios, seja na vida pessoal, é você claramente perceber onde você está colocando a sua atenção e escolher conscientemente o que tem mais valor para você, para que você coloque a sua atenção naquilo. Em vez de se distrair com o ruído, você coloca a sua energia e foca naquilo que tem valor, que é sinal. Então, separar o sinal do ruído é uma das melhores estratégias no campo emocional e no campo dos negócios. Esse é o destaque número 3. Gente, muito feliz, emocionado aqui de ter um 3 em 1 do agro ao vivo. Nós vamos agora para o palco da MegaCana. Vou apertar aqui a nossa produção, bota o palco na tela aí, Xando, para todo mundo ver. E a Kellen agora vai fazer a palestra. Muito obrigado a todos vocês. O podcast continua ao longo do dia, ao longo de toda essa temporada da MegaCana. É só acessar megacana.com.br, acessar nosso canal do YouTube, Kellen, Mário, João Bosco, muito obrigado. Começamos com o pé super direito. Kellen, seja bem-vinda novamente, viu? Obrigada. Você já faz parte dessa família aqui. Muito obrigada. E vamos, às vezes a gente renova o contrato para o ano que vem já, né, João? Depende do desconto, né? Produtor rural. Gente, até logo, até já, obrigado.
Obrigada, gente. Até Tchau. logo, gente.